Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 19 de dezembro de 2024. Nesse horário, às quintas-feiras, às 18h40, nós realizamos a nossa palestra pública das noites de quinta-feira, que normalmente estuda o Evangelho. Mas agora, em dezembro, a gente traz os temas, né, ligados a Jesus, ligados ao Natal. Mas queremos lembrar aqui que, a partir de 2025, nossas palestras públicas vão acontecer, não serão mais 18h40, serão 18h30. Serão 10 minutinhos mais cedo, né? Tanto as de segunda como quinta-feira. E na noite de hoje, o nosso estudo vai ser desse livro aqui, ó, de Joana de Ângeles, Celeiro de Bênçãos, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E o tema está no capítulo 59, Epopeia do Natal. E quem vai fazer o nosso estudo, né, é a nossa querida companheira Érica Cristina, trabalhadora do COI, né, Érica? Trabalhadora do COI. Então, a Érica, companheira de vários anos, veio estudar conosco. Mas, antes de começarmos, de habitual, nós leremos uma páginazinha desse livro aqui, ó, Ânimo, de Lourival Lopes. E a mensagem da noite de hoje tem por título Progredir. E o amigo Lourival Lopes diz assim: Vês em ti novos tempos? Ele começa com uma pergunta. Vês em ti novos tempos? Para que novos tempos de paz, alegria e prosperidade vinguem, trabalha contigo mesmo, usa boas ideias, apara defeitos e corrige erros. Faze nascer o sol interior. O exterior que tu vês, segues, e sobre o qual ages, nada mais é do que reflexo do teu interior, pois como pensas, assim ele é. Usa o poder que tens. Agora é o momento de fazer os projetos de elevação, prosperidade e paz maior. É a hora de olhar para dentro e enxergar ali uma luz, uma força e vigorosas condições de progresso. Para se embelezarem as árvores, trocam as folhas, e as pessoas, as ideias. Então, vamos trocar nossas ideias para nos embelezarmos, né? Então, nesse momento, eu convido a todos a elevar o pensamento ao alto. Vamos pensar no nosso Pai Criador, no nosso Mestre Jesus, o médico das almas, em Francisco de Assis, em nossos benfeitores espirituais, orientadores, anjos guardiães, nesses amigos maravilhosos da espiritualidade que sempre nos acompanham, nos protegem, nos intuem, né? Que sempre fazem o máximo que podem para nos ajudar, para que a gente possa promover essa transformação tão necessária dentro de cada um de nós. Mas, acima de tudo, vamos agradecer a Deus, né, pelas bênçãos que cada um de nós recebe a cada dia. Rogar ao Pai que abençoe nossos familiares, nosso lar, nossos bons propósitos, né? Nossos vizinhos, amigos, casas espíritas, que todos aqueles, Senhor, que se encontram aqui nesse planeta ou fora dele, possam ser envolvidos pela tua misericórdia, pela tua compaixão, mas que cada um de nós aprenda que é preciso acionar a grande potência que temos dentro de nós, que é a nossa vontade, para que a gente possa se erguer, caminhar com convicção, na certeza de que o Evangelho de Jesus é a nossa porta de libertação. É aquele esse evangelho que vai nos impulsionar para frente. E assim poderemos nos preparar para sermos aqueles discípulos que o Mestre tanto necessita. Te pedimos também, Pai, que abençoe a nossa irmã Érica, que ela possa, na noite de hoje, trazer o fruto dos seus estudos, para nos ajudar
a compreender melhor essa coisa maravilhosa que é o Evangelho de Jesus. Assim, Pai, amorosamente e humildemente te pedimos que esteja sempre conosco e que nos permita iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Amiga Érica, a palavra está com você. Você tem até 7h30. Se precisar de mais 5 minutinhos, tá? Fica à vontade e nos auxilie, tá? Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Boa noite. Mais uma vez, uma alegria enorme a gente poder estar aqui juntos, revendo rostinhos, amigos e conhecendo outros rostinhos novos, mas todos irmanados no mesmo propósito. Com a presença também de uma aniversariante, né? Nossa amiga Ana Constantino. Então, vamos pedir também que hoje todas as bênçãos de luz, de paz, de saúde, especialmente também possam reforçar aí nesse aniversário dessa nossa amiga que dá a honra da presença hoje aqui no estudo com a gente. E vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga dessa casa bendita, toda a falange de Francisco de Assis, que nos dá essa oportunidade de estar mais próximos dos ensinamentos de Jesus através do estudo da noite de hoje. Que Deus nos abençoe, conduza nossos sentimentos, palavras e vibrações. Todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, nos nossos lares, conectados com nossas mentes, com nosso coração, possam ser igualmente beneficiados pela paz do Cristo. Então vamos lá, né, gente? Olha que presente esse tema da noite de hoje, como a nossa irmã Rose disse, Epopeia do Natal. Antes da gente começar a falar desse capítulo em específico, me chamou muita atenção o nome do livro, onde está contida essa mensagem de Joana de Ângeles, né? Psicografia de Divaldo Franco, que é Celeiro de Bênçãos. Já imaginaram um celeiro? Um grande espaço repleto de bênçãos, onde a gente pode ir lá e colher essas bênçãos? Olha que maravilha! E interessante que logo no prefácio desse livro, Joana de Ângeles nos adverte lá atrás, quando ela escreveu essa mensagem, ela nos adverte para o seguinte: olha, a gente está trazendo essa mensagem para os nossos irmãos encarnados que estão passando em situações difíceis, porque hoje ela dizia isso lá na mensagem quando ela publicou e que até hoje continua atual. A gente está sobre tantos escombros morais. O que é escombro, né? A gente pega assim uma obra mesmo, uma casa, que ela é demolida, fica aquele pedra sobre pedra, né? Entulho, fica aquele monte de coisa que você não sabe, ai meu Deus, não sei nem para onde eu vou. Então você imagina a gente estar nessa selva de pedra, cheia de escombros, e você ter a possibilidade, apesar desses vários entulhos, de olhar para o lado e ver que tem ali um celeiro, tem ali um convite para a gente poder se fortalecer, um celeiro de bênçãos. Esse é o convite. E quando a gente tem essa mensagem, as mensagens que estão presentes nesse livro, é um convite para nós, novos cristãos, como Joana de Ângeles nos chama, para a gente poder trazer para a prática aquilo que a gente vem estudando nesse contexto tão necessário que a gente tem vivido. E aí, o que acontece, gente? Na mensagem de hoje, que a gente vai estar estudando juntos, Epopeia de Natal, eu fiquei pensando, epopeia, o que me veio? Pensei assim, não sei se vocês já ouviram falar que a epopeia, sabia que é um tipo de narrativa? Narrativa, né, é um gênero literário de contar história. Acontece que a epopeia ela tem uma característica diferente, que é assim, não é qualquer história que se narra, é a narrativa de grandes feitos de um herói que impactou a vida de uma coletividade. Então, assim, são histórias contadas, relatadas, que trazem para nós
os grandes feitos de uma pessoa protagonista que impactou muito uma coletividade. Se a gente for pegar na literatura humana, a gente vai ver, né? A gente tem Ilíada, a gente tem Lusíadas de Camões, que contam os feitos desses povos. Por exemplo, as grandes navegações portuguesas. Aí você fala ali todo aquele trabalho que eles fizeram, quanto que Portugal desbravou, conquistou, né? Chegou em novos territórios. Pois bem, só que agora a gente está falando de quê? De uma perspectiva muito mais ampla, que é uma perspectiva espiritual. E aí, olha que coisa maravilhosa. Quando a gente vê Epopeia de Natal, a maneira, né, como me veio, né, o entendimento até desse título foi o seguinte: é uma narrativa de fatos grandiosos feito pelo maior herói que teve aqui na Terra, herói humilde que se fez servo, que se tornou médico das almas e que é Jesus. Então, a epopeia de Natal é a narrativa dos grandes feitos da vida de Jesus, que foram narrados, nós sabemos, no Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo são várias narrativas, né, dos discípulos de Jesus, que ali trazem as lembranças da convivência que tiveram com o Mestre, acrescidas, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, do relato dos espíritos que vieram para esclarecer para nós o que a gente ainda não estava entendendo, em termos, né, das alegorias, da simbologia que as parábolas nos trouxeram. Então, epopeia de Natal. Natal, natalício, aniversário, o simbolismo do nascimento de Jesus. E nascimento, Natal, é tempo de festa, não é? É tempo de renovação, é tempo de esperança. Ainda que estejamos vivendo tantas coisas do ponto de vista material, conturbadas, quando chega o Natal, nos vem essa sensação de que estamos renascendo, um outro olhar. A gente relembra o papel, a esperança que Jesus nos trouxe. E não seria diferente. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio, homem, porque ele veio um homem aqui na Terra, assim como nós, ele veio numa época muito parecida, muito similar com o que a gente está vivendo hoje. Era um tempo em que vários desmandos políticos completamente gritavam na sociedade. Era tempo que havia uma massa muito grande de pessoas miseráveis, deixadas de lado, completamente esquecidas. Muitas das vezes eram escravizadas, pelos poderosos, muitas das vezes eram extraditadas, até mortas. Era tempo de um desespero interno das pessoas, porque não se tinha muita expectativa de mudança. E nasce Jesus em meio a esse contexto físico, material. E ele nasce simples, numa manjedoura, num lugar que exemplifica a humildade, e ele vem justamente para aqueles que eram esquecidos, para aqueles que eram deixados de lado, para aqueles que não eram considerados pelos poderosos da época. Hoje, novamente, vemos uma situação muito parecida. Assim como naquela época que havia escombros de uma sociedade muito deteriorada pela crise moral, né, pelos desfeitos, pelo abuso do poder, pela opressão do povo, dos mais necessitados e humildes,
Da mesma maneira, hoje, a gente vê de uma forma muito gritante, Joana nos diz, que, inclusive, ela fala exatamente essa frase para iniciar o texto dela. As circunstâncias não poderiam ser piores. O contexto que Jesus nasce é descrito dessa maneira por essa autora espiritual. Porque o que se tinha de ignorância, sabe aquela impressão que a gente tem ainda hoje, do tipo, meu Deus, tá tudo errado? Não dá para mudar? Tem certeza que a gente está caminhando para o planeta de regeneração? Porque a gente vê tanta coisa dizendo o contrário, tantas circunstâncias, né, desafiadoras. E nesse momento lá que Cristo vem, o contexto era marcado justamente. A barbárie estava correndo solta, muita criminalidade ocorrendo. A gente via também que por trás daqueles comportamentos de aparência existia ali, na verdade, muita hipocrisia, coisas que a gente vê hoje, a humilhação do povo que não tinha esse acolhimento daqueles que tinham o poder para poder ajudá-los. Guerras pelo poder, disputa pelo poder. Qual era a lógica da época? Sangue, lágrimas, tudo valia para que você pudesse conquistar, para você ser o mais poderoso. Era através da espada, era através da guerra. Tanto que quando Jesus, mais à frente, né, eles identificam Jesus como sendo o Messias prometido pelas velhas escrituras, aquela população acreditava que ele seria um líder sanguinário, que ele ia vencer o mundo pela espada. E a proposta era bem diferente. Porque essa era a linguagem que eles conheciam. Daí, hoje, a gente vai ver, comparando, né, aqui como Joana nos traz, uma situação muito semelhante. E a epopeia de Natal nos lembra que aonde a dor é maior, quando as coisas parecem não ter mais solução, quando a gente só vê descambar os nossos irmãos, nós, em situações de muitos equívocos, de muitos erros, é aí que Jesus nasce. Porque Jesus, ele veio, quando ele nasce lá, homem, ele veio para os pecadores, considerados na época. Ele veio para quem? Ele veio lá para o cobrador de impostos. Ele sabia o que tinha por trás daquela personalidade. Ele sabia que ali existia um filho de Deus como ele, com todas as potências para fazer a sua transformação. E a maior delas, que a Rose até citou logo no início, né, como Leão Denis nos traz, e também Joana de Ângeles, a maior potência da alma, que é a vontade. Com a vontade, não há condição que não possa ser revertida. Os maiores, considerados os maiores pecadores, podem se tornar os maiores colaboradores. E a história cristã nos mostra isso. Assim, nós podemos nos remeter a essas circunstâncias vivenciadas por Jesus, que nos trouxeram exemplos de conversão brilhantes. Entre eles, né, como nós falamos, o próprio Zaqueu, Joana de Ângeles, faz menção, né? Faz menção a ela também faz menção a outros sucessos espirituais ocorridos em pessoas que eram consideradas, na época, extremamente comprometidas com a lei humana e a lei divina também. Ainda assim, foi para eles que Jesus veio, foi para nós que Jesus veio. E de que maneira que ele fez esse convite para nós naquela época e continua fazendo? Ele nos trouxe o convite para a humildade,
quando, exemplo, né, ele vai e diz para um rico, para um príncipe, para que ele possa verificar que a verdadeira riqueza estava no reino dos céus e não restrito às riquezas materiais. Ele também convidou, né, todos aqueles personagens que ali habitavam naquela época a renunciarem os seus vícios morais, a serem mais generosos, a serem mais humildes. Todos os caminhos, todas as posturas, todas as ações que aproximavam esses seres do caminho que veio a ser ensinado por Jesus, o caminho do desprendimento, o caminho da humildade, o caminho do altruísmo, o caminho da caridade. E esses ditos pecadores, né, como Joana nos traz, são os seus preferidos. Preferidos em que sentido? Porque qual é a missão real desse que nasceu simbolicamente no que a gente chama de Natal? Qual é, além de ser médico, qual é a outra metáfora que a gente tem? Ele não é o pastor que vai em busca das ovelhas perdidas? Então, cada vez que a gente está meio perdido aí em relação às leis divinas, olha o pastor nascendo presente, estando ali, buscando reunir-nos todos juntos no caminho que leva a Deus. Só que hoje nós temos a possibilidade de ajudar de uma forma mais qualificada na nossa própria salvação, nos educando, estudando, procurando modificar as nossas atitudes, renovar nossas atitudes, né? Como Hamed inclusive, nos convida através de uma obra com esse mesmo nome, o Renovando Atitudes, é um convite para que nós acionemos os recursos espirituais que temos, as nossas potências da alma, para que nós possamos fazer o nosso trabalho de salvação, que é um trabalho de educação, de autoeducação em primeiro lugar. E assim fazendo, um pouco mais qualificado a cada dia, se qualificando aonde? Naquele celeiro de bênçãos que é o Evangelho de Jesus, que são os exemplos que ele nos deixou através das suas próprias ações e também eternizados nos evangelhos, que a gente possa se qualificar para nos salvarmos de nós mesmos, nos salvarmos daquele lobo que quer devorar o cordeiro, porque o lobo e o cordeiro habitam em nós. Quem é o lobo? Quem é o cordeiro em nós? Será que estamos conseguindo pacificar a relação entre cordeiro e lobo? Usando também igualmente uma metáfora? Porque o lobo, ele também tem ali uma potência muito grande, né? Tem um simbolismo. Em Francisco de Assis, na própria biografia, a gente vê como o bem pode chegar até a comover um lobo, né? A questão da autoridade moral, como faz com que. Aí eu vou citar uma frase que eu achei maravilhosa outro dia. Uma jornalista muito interessante, ela disse, e eu fiquei, nossa, que interessante. O mal é contagioso. Nós temos aqui, eu sei, aqui, estudando conosco pessoas da área de saúde. Então, essa ideia mesmo de contágio, o mal é contagioso. Quando a gente pensa nisso, o que que a gente pensa? Nossa, contágio, né? Não passa uma ideia de coisa ruim, de algo que não agrega, né? Agora, o bem é contagiante. Então, olha como que quando a gente alimenta em nós a ovelha, o regresso ao caminho, seguindo o pastor que é Jesus,
o Natal começa a acontecer em nós. A epopeia de Natal, uma nova narrativa em nossas vidas, pautadas pela, pelo guia Jesus, que deixou as suas marcas para que a gente possa seguir, começa a surgir. A gente nasce junto. E o lobo, devorador às vezes das nossas principais potencialidades, até ele acaba se educando com esse nosso empenho em domar as nossas más inclinações, que é o convite que o Espiritismo vem reforçar também para nós. Então, impossível hoje a gente verificar a situação que a gente está vivendo sem focar a nosso coração e a nossa mente em Jesus, que sempre, para que ele possa nascer, perceba, Jesus não veio na condição em que a terra estava pacificada, em que as pessoas estavam vivendo de uma maneira muito harmoniosa e com concórdia. Ele não veio no momento que a sociedade estava super equilibrada, que as pessoas respeitavam uns aos outros. Não foi nesse momento que ele veio. Como nós falamos, né, logo no início, ele veio no momento, como Joana chama, de muitos escombros morais, de muitos desenganos e desencontros. Nós, homens, utilizando o livre-arbítrio de maneira muito equivocada, nos separando muito da lei divina ou natural. E ele vem. Por quê? Porque todos nós temos missões, né? A própria codificação de Kardec nos traz isso, pequenas ou grandes, de acordo com as nossas possibilidades, todos nós temos papéis de co-criadores no universo. Jesus, com esse papel enorme, pela grandiosidade moral, esse espírito crístico, tomou para si as rédeas da humanidade em se fazer homem, em se fazer presente em carne, para que a gente entendesse a necessidade de se espiritualizar para compreender todas as situações e adversidades passageiras. E para isso nos ensinou uma maneira de seguir firme adiante. Hoje, da mesma maneira que não tenhamos dúvidas que todas as circunstâncias propícias para que uma narrativa natalina que venha nos trazer novos rumos para a sociedade que vivemos, para o nosso mundo interior, não tenhamos dúvida que essas condições elas estão da maneira mais propícia possível para que essa mensagem do Cristo se faça presente. E Jesus conta conosco para que a gente possa ser co-criador na sua obra, co-criador nos seus propósitos. Por quê? A gente não está falando de sociedades que lá no passado, na época que Jesus veio, estava tudo no escombro, ou maior parte, né? Hoje, a gente não tem essa impressão. O próprio Divaldo, né? Ele traz também, tem uma mensagem muito recente desse período, período de pandemia mesmo. Ele, né, trouxe através de Joana de Anjos uma mensagem falando que é grande, as pessoas estão falando muito sobre crise econômica, que o mundo está vivendo uma crise econômica, uma crise política, uma crise de valores, uma crise disso, uma crise daquilo. E aí ele traz algo muito sábio, né? Através da mediunidade dele, através de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: na verdade, a grande crise é a crise do indivíduo. Somos nós que precisamos ajustar internamente, fazer uma, é, fazer uma conexão entre a sociedade que vivemos e as leis imutáveis divinas. Quando a gente faz isso, a economia flui melhor, porque ninguém vai querer pisotear o outro.
Ninguém vai achar que bom é só para mim. Bom precisa ser para todos. Eu não estou falando de condições igualitárias, porque é impossível, né? A gente já sabe que até por uma questão de inteligência, oportunidade, uso do livre-arbítrio, do ponto de vista material, por exemplo, vão ter pessoas que vão se desenvolver um pouco mais, talvez vão ter uma remuneração melhor, e outras não, mas a gente não vai ver fraternalmente os nossos irmãos em tão grande número em tempos de Natal e ao longo de todo o ano, uma quantidade tão crescente de pessoas em situação de rua, por exemplo. Aqui, né, onde eu moro, né, eu moro em Jacarepaguá, eu sei que não é no Rio de Janeiro, eu sei que não é uma realidade isolada, mas os nossos irmãos em situação de rua no centro do bairro da Taquara é algo que nos toca, nos choca profundamente. E como a gente pode ficar indiferente a isso? Como a gente pode ficar indiferente quando a gente entra numa. Às vezes você vai comprar, entre numa lojinha de doce. São coisas pequenas do nosso dia a dia. Fui ali para comprar uma coisinha para o meu sobrinho, comprar uma balinha, alguma coisa. E vem uma criança e te pede, uma criança, às vezes um pouco maior do que teu sobrinho, e te pede para comprar caixas de doce para ele vender. Ué, criança não era para estar na escola? Se as nossas leis humanas, que são variáveis, que são passageiras, elas ainda não conseguem estabelecer uma sociedade que garanta esses direitos humanos, ainda temos muito trabalho para fazer para que a gente possa tornar essa sociedade compatível com as leis divinas. E é aí que Jesus conta conosco também. Não é fora do mundo, como nos diz o Evangelho. É sendo homens e mulheres no mundo que nós vamos estar, de certa forma, ajudando nesse processo de que, de fato, a gente tenha novas narrativas de nascimento, não só em dezembro, que é muito positivo quando nós vemos uma movimentação de vários grupos religiosos, de pessoas que talvez não tenham também nem religião, e não é necessário que os tenham, mas que se sentem motivados, colocam a sua vontade em ação para sair de si, deixar o lobo do egoísmo que ainda existe em nós e ir ao encontro do outro, levando não só aquele alimento para quem está na rua ou numa instituição com mais dificuldade, levando o agasalho, não, que está muito calor, né? Mas a roupa, aqui pelo menos está, né, no Rio. Mas a roupa, levando a palavra, levando um abraço. Mas é preciso que a epopeia, porque epopeia, como a gente começou a falar, lembrem, é uma narrativa de um herói que teve muitas ações que impactaram uma coletividade. Dentre todos que conhecemos na literatura, agora vamos falar de um na vida real que a gente começou dizendo. Quem é, embora ele não tenha se colocado nesse lugar, que fez feitos maravilhosos para a maior coletividade que existe, que é a humanidade? Foi o Cristo. É o Cristo. E outra característica da epopeia é porque ela é uma longa narrativa. Olha que interessante. Vocês podem estar falando, hein, Érica, você está falando aí de coisas de literatura, a questão do significado da palavra. Porque eu não sei se eu tô errada nessa abordagem, mas me veio assim que a espiritualidade superior, ela é muito cautelosa e muito precisa na sua fala, no uso de suas palavras. Então, certamente não foi à toa a escolha desse título.
Epopeia de Natal. Lembrando que são narrativas. Que outras narrativas a gente está ajudando a construir a respeito desse mundo que estamos, que está nesse momento tão delicado, tão efervescente, mas com tantas promessas de esperança para o futuro? Porque cada vez que a gente vai e olha alguém em situação de rua, mesmo que eu não tenha uma moedinha no bolso, mas você apenas dê atenção, eu estou focando, né, pegando esse exemplo, mas não é apenas quem está na rua, é e também, principalmente, quem está dentro da nossa casa. Cada vez que a gente lança esse olhar, cada vez que a gente silencia críticas em prol de entender, de acolher, nós estamos ajudando a dar continuidade a essa longa narrativa que é a epopeia. A epopeia, outra característica é essa, não é uma narrativa curta. Ela é uma longa narrativa. Olha só, Jesus foi, é e vai continuar sendo. Logo, os feitos dele não estão paralisados no momento que ele veio na Terra em carne. Ele continua querendo, precisando, desejando e sabedor da necessidade que temos de criar exemplos que possam inspirar outros homens a se tornarem um homem integral, como Joana de Ângeles também cita logo no prefácio dessa obra. O que é um homem integral? É um homem que vai começar a ver de uma forma que transcende apenas o olhar da matéria, do aqui e agora, que vai levar em consideração a reencarnação, que vai levar em consideração a ação e a reação, que vai ser sabedor que aquele que muitas das vezes é oprimido, amanhã, por responsabilidade nossa, também pode acabar virando opressor. E o contrário também pode acontecer. O opressor, através do exemplo, também pode virar alguém que supere, alguém que ajude outros oprimidos a se reerguer. Afinal de contas, não foi assim com o cobrador de impostos? Não foi assim com Maria de Madalena? Não foi assim com tantos outros pecadores como nós, que, sem ser julgados por Jesus, apenas acolhidos por ele, renasceram em vida e construíram novas narrativas a partir da sua própria história, porque o convite é esse. Quando Jesus nasce nos nossos escombros sociais, no nosso colapso que a gente está vivendo, sim, mundialmente, as dificuldades são muitas em várias áreas. Quando Jesus nasce, ele prefere nascer aí, porque é aí que faz justifica a sua presença de uma maneira muito mais intensa e muito mais forte. Ele está fazendo o quê? Ele está acenando para nós com esperança. Em meio ao escombro, ele anunciando: olha, aceleiro de bênçãos para nós. Olhemos para o Evangelho, nos alimentemos disso. Caminhemos de forma diferenciada. Ajudemos cada um de nós a sermos continuadores da obra do Cristo, trazendo novos relatos, novas narrativas das transformações do homem velho em nós para o homem novo, depois desse encontro com o Cristo. E é assim que vai nascendo Ana Cristo, Fernando Cristo, Deise Cristo, seu Jorge Cristo, Rose Cristo, e todos, porque todos nós, pela lei da evolução, chegaremos à condição crística. E esse é o convite. E cada vez que a gente consegue fazer um movimento diferente, transformar vício em virtude, harmonizar o lobo que é em nós, trazendo, encaminhando a nossa ovelha para o nosso pastor Jesus, mais
a gente se aproxima da condição crística. Então, já estamos aqui, finalzinho, agradecendo mais uma vez a Deus a essa oportunidade de estarmos aqui em festa, pedindo a Deus que nos ajude a ter entendimento, abertura dos nossos olhares espirituais e do nosso coração, para que a gente possa identificar em nós, sim, que há o lobo e a ovelha, mas, sobretudo, a Jesus, que veio pacificar a luz e sombra que há em nós, nos conduzindo justamente para aquela condição que desde lá atrás ele fez e continua fazendo. Vem, meu irmão, vem para o reino. E o reino começa dentro de nós. Os escombros interiores precisam se tornar fortalezas. E é assim, indivíduos, espíritos fortalecidos pelo maná de Jesus, do Evangelho, dos seus ensinamentos, que o nosso dia a dia vai ser uma grande festa, uma narrativa, de fato, dos exemplos e da prática que Jesus nos trouxe. Muito obrigada, agradeço a vocês, meus amigos, encarnados e desencarnados. Uma alegria enorme estar junto aqui, os irmãos franciscanos. E só pedir a Deus que possa abençoar todos nós, levando muita paz e saúde, luz e fortalecimento para todos nós, nossos lares e nossos familiares. Mais uma vez, muito obrigada, pedindo aí a proteção da espiritualidade amiga de Deus e Jesus e muita gratidão, muita paz. Nós te agradecemos, minha amiga, por esse estudo lindo, 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 né? Muito delicado que você fez, realmente nos trouxe aquela. Eu, pelo menos, me sinto muito pacificada por esse estudo. Ele me pacificou, equilibrou minhas energias, e eu acho que o sentimento é de todos nós. Eu só tenho que te agradecer, querida irmã, por você estar sempre tão disponível para nos receber, para estar conosco, para fazer. E em 2025 a gente possa estar mais vezes juntas, tá? Um beijo aí no seu coração, com muito amor, com muito carinho. Eu acho que todos aqui gostaram muito do estudo, foi muito lindo, tá? Muito lindo mesmo. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, lembrando que dia 23, segunda-feira, né? Continuaremos aí com o nosso estudo, faremos a última palestra de segunda-feira, que vai ser com a nossa irmã Simone Stark. Ela vai falar sobre Jesus e a atualidade, um tema também muito importante. Todos estão convidados. E lembrando a vocês também que em 2025 nossas palestras públicas iniciarão um pouquinho mais cedo, às 18h30, tá bom? Para encerrar aqui a nossa noite de estudos, eu vou pedir para a nossa companheira. Tânia, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Se puder, liga aí seu microfone. Sei Está se é falando Ana Brito? Tânia, Tânia. Ah, Tânia, tá. Tânia, você pode fazer a nossa prece? Eu não sei se ela está. Ah, tá. Tânia ligou o microfone. Oi, boa noite a todos aí. Posso fazer sim. Primeiramente agradecendo a Érica, né, por esse estudo, né, esse tema tão lindo sobre Jesus, nessa época que nós estamos vivenciando, né, que é a época do Natal, e agradecer a Érica por essas reflexões que ela passou para a gente. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse momento de reflexão e aprendizado, que possamos sentir a presença desse Jesus nosso, esse nosso Jesus ao nosso lado, Francisco de Assis,
que eles possam estar presentes agora, nesse momento, ao lado de cada um de nós, nos fortalecendo, nos amparando, e também que esse Jesus que está aqui tão presente, e Francisco de Assis, possa também estar presente nesses nossos irmãos que moram nas ruas, temporariamente, os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos lares também, os irmãos que estão nos seus lares, mas estão adoecidos, em todos os lugares de sofrimento, de guerra, que Jesus e Francisco de Assis possam estar presente com cada um deles, com cada um de nós. Obrigada, Pai amado, obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome. Fica conosco, Pai, fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo. Esperamos vocês segunda-feira para a realização da nossa palestra pública. Vai ser a última palestra de 2024, dia 23 de dezembro, véspera de Natal, né? Então, ó, um beijo no coração de todos. Érica, mais uma vez, muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa noite de estudos, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Beijo Tchau, a gente. todos. Obrigada. Obrigada. Saudade. Forte abraço. Abraço, Dona Carmen também, seu Obrigada. doutor. Abraço. Oi, Boa Tânia. noite, queridos. Denise, que linda. Tá. Oi, Tânia. Fernando, quanto tempo, Menezes. Parabéns, Ana. Obrigada. Beijo aí para vocês. Saudade. Gente. Beijão, Ana. Felicidade. Tchau. Obrigada. Beijo, Aninha. Saudade. Parabéns. Beijo, Aninha. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Beijão. Beijão para todos. Beijo.